Oi, tudo bem? Meu nome é Kathleen e por meio desse vídeo nós vamos falar um pouquinho com você sobre o bioma Pampa. Vamos trazer alguns conceitos. Vai participar eu, a Stephanie e a Pamela. Vai ser um videozinho curto, um vídeo debate. Nós vamos fazer perguntas referentes ao bioma Pampa. E para começar, eu queria fazer uma pergunta para a Stephanie. Stephanie, me conta um pouquinho sobre a história do bioma Pampa. Falando um pouquinho para vocês sobre o nosso bioma Pampa, ele se apresenta num imenso patrimônio cultural associado à nossa biodiversidade, a diversidade das plantas, dos animais, e na sua paisagem predominam os campos. Entremeados, ou seja, em alguns lugares, nós encontramos capões de matas. O que são esses capões? São áreas com um aglomerado de árvores que se manifestam no meio do ambiente dos campos, no meio desse ambiente campestre. Também as matas ciliares, que são aquelas conhecidas por protegerem algum curso de água, os rios, os lagos, e aquelas de banhado, que nós chamamos de áreas alagadas, né? Ele é um mosaico que abrange diferentes tipos de vegetações, com uma paisagem que tem 60% de característica por ser campestre, né? E o restante, então, é formado por ambientes que têm essa fisionomia, essa característica de arbustos, que são espécies pequenas, e florestal também, que são as nossas árvores. Eu gostaria de fazer uma pergunta para Stephanie. Stephanie, qual é a origem do nome Pampa? Sobre o nome do bioma, é um fato bem curioso. Essa palavra que a gente chama de Pampa é um termo de origem de uma língua indígena, de comunidades de índios que viviam aqui na América do Sul. E essa língua se chama Quichua. O significado da palavra Pampa para eles era uma região plana, uma região de planície. E como a nossa região é caracterizada por isso, ficou esse nome, bioma Pampa. Eu sei que aqui no Pampa tem espécies de plantas e espécies de animais que são muito características daqui da nossa região. E eu queria saber da Pamela quais são as nossas características de fauna e de flora. Essa pergunta sobre a nossa flora do bioma Pampa é muito interessante. Ecologicamente, ele é um bioma caracterizado por vegetação, composta principalmente de gramíneas, plantas rasteiras e algumas árvores e arbustos, que são encontrados próximos a cursos d'água. Existe cerca de 3.000 espécies de plantas, sendo que aproximadamente 400 são gramíneas, como por exemplo o capim-mimoso. Respondendo à pergunta e falando um pouco do nosso bioma Pampa, nós temos pelo menos 385 espécies de aves, como por exemplo a ema, perdiz, joão de barro, quero-quero e a caturrita. E no caso dos mamíferos, nós temos 90 mamíferos terrestres, como o graxaim, veado e tatu. Agora eu queria saber de uma informação super importante sobre o bioma Pampa. Queria perguntar para a Kathleen sobre isso. Onde é que ele se localiza? Respondendo então a pergunta da Stephanie, o bioma Pampa ocupa uma área de 63% do território nacional e somente 2% do território estadual. É o único bioma que fica estritamente em um único estado. É constituído por 16 municípios e alguns fazem fronteira com o Uruguai, Argentina. Kathleen, me responde uma pergunta. O que é semente nativa? Respondendo a pergunta da Pamela sobre o que é semente nativa é aquela que é proveniente de uma planta nativa, ou seja, aquela planta que nasceu naquele lugar, ou seja, aqui no nosso bioma Pampa. Ela não foi trazida de nenhum outro lugar. Então eu queria agradecer por quem assistiu até aqui o nosso vídeo. Espero ter ajudado um pouquinho sobre o conhecimento do bioma Pampa. E até a próxima!